Gente, hoje a gente vai falar sobre leis invisíveis que regem a nossa vida. Na verdade, eu estava pensando que eu dei o nome errado para essa live. E eu vou falar para vocês por quê. Brasília, Porto Alegre, Santa Catarina, Goiânia, eita, Teresina, gente, tão legal o povo chegando assim de vários lugares. Moca, São Paulo, que legal, muito bom. Um oi para Quitutes Marista, que está sempre presente aqui nas minhas caixinhas, né? Gente, muito bem-vindos todos. BH, não conheço BH ainda, gente. Olha só, Lavras, Minas Gerais, Teresina. Vamos trabalhar então, meu povo. Como eu estava falando, Ilha Solteira, São Paulo. Gente, eu adoro ouvir essas cidades, porque eu não conheço nada. Colatina, Espírito Santo, Gurupi, Tocantins. Ai, muito legal, muito legal. Cuiabá, ai, que Torres, conheço. A Nilda está aqui no YouTube falando, eu sou de Ribeirão, a sua aluna, estou vendo a Nilda aqui. Gente, muito bom, muito bom. Então, Frederico Westphalen, conheço. Águas de Lindóia, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, meu Deus, conheço. São Paulo, Pi, Piuni, tomara que eu tenha falado certo. Pinhunhi, Minas Gerais, Santa Bárbara do Oeste, Presidente Prudente, Joinville. Eita, coisa boa! Ouvindo a live lavando a louça, muito legal. Jundiaí, São Paulo, muito bom. Santa Maria, minha cidade, onde eu nasci. Ai, que legal. A Débora de Lages. Gente, muito bom. Muito bom. Salvador, conheço. Ai, muito bom estar aqui com vocês. Vou falar, viu? Eu tô numa canseira porque hoje eu atendi o dia inteiro, tanto que eu não consegui nem parar para responder as caixinhas para vocês. Mas eu vou responder, tá? Tá cheio, inclusive. Mas eu estava falando para vocês que eu coloquei o nome errado dessa live, porque não são leis invisíveis, né? São leis ocultas, mas que a gente vê o efeito delas. Então, elas não são invisíveis, certo? Gente, ó, México, muito bom. Dom Pedrito. Então, eu quero dar as boas-vindas para todos que estão chegando, né? Muita gente nova aqui. Então, muita gente não me conhece, está me acompanhando faz pouco tempo. E é o que eu sempre digo, né, gente? Esse canal, as minhas redes sociais não é uma rede para entretenimento, para o divertimento. O meu objetivo aqui é trazer o amadurecimento, trazer informações que vocês possam aplicar nas suas vidas e sentir a diferença. Eu falo assim, o que o Bert falava era perfeito. Ele dizia assim: não acreditem no que eu digo, observem. Então, se a gente não precisa concordar, né? Mas observem os efeitos. Comecem a observar aquelas pessoas que eu digo, olha, geralmente acontece isso para quem faz isso. Vocês vão começar, faz sentido. Porque eu conheço alguém assim, eu conheço alguém assado, na minha família acontece isso. E aí eu digo, as leis são ocultas, mas os efeitos são visíveis, porque a gente vê na vida agindo essas leis, entendem? Então, eu digo, continuem aqui, porque vocês vão ouvir, na maioria das vezes, coisas que vocês não gostam, mas que os melhores amigos não têm coragem de dizer, as pessoas da família também não vão ter, então vocês podem me odiar um pouquinho, e depois voltar a me amar de novo, não tem problema, mas que isso sirva para o amadurecimento emocional, para o fortalecimento da alma de vocês e não do ego, porque o ego não realiza, o ego mais atrapalha a nossa vida, certo? Então, que leis invisíveis são essas? Vamos começar a falar
do que são essas leis invisíveis. Gente, são várias coisas que eu elenquei aqui, tá? Nós vamos começar sobre honrar pai e mãe. Meu Deus, vai começar agora todo aquele ataque, né, gente? Quando eu falo em honrar pai e mãe, eu não falo em amar papai e mamãe, eu não falo em aceitar os maus tratos, em aceitar as coisas que muitos aqui sofreram quando crianças, né? Outros tiveram que, inclusive, sair da família de origem para uma família adotiva para ter os cuidados necessários, tá? Então, não é que eu não estou levando em conta o sofrimento, tá? Mas é que quando eu falo honrar os pais, quer dizer os pais biológicos. Seja o pai e a mãe que for, certo? Então, o que acontece? Quando eu honro os meus pais, eu honro a minha vida. Quando eu honro a minha mãe, eu cuido de mim. Quando eu honro meu pai, eu cuido de mim. Quando eu não honro os meus pais, eu fico procurando pessoas para preencher esse papel. Então, quando eu honro meus pais, não é dizer que aceito os maus tratos ou que não teve trauma, não é nada disso. O teu trauma, ele foi real. Os teus maus tratos, ele foi real. Agora, eu estou falando algo além disso. Além desse trauma, além dessa situação. Por quê? Porque um trauma não pode nos definir. A partir do momento que eu faço de um trauma a minha definição de vida, a minha vida não anda. Entende? Então, gente, o trauma, a dor, o sofrimento, eles existem na minha vida e na vida de todos vocês que estão aqui. Só que eu decido, vocês decidem se isso vai conduzir a vida de vocês e vocês vão se tornar as vítimas dessa situação, ou se não, eu vou conduzir a minha vida e isso vai fazer parte da minha história, da minha história. Então, há uma grande diferença nisso. Então, quando eu falo honrar pai e mãe, não é aceitar maus tratos, não é ter que conviver, não é ter que voltar o contato físico, ligar no aniversário, desejar Feliz Natal, não é nada disso, gente. É apenas agradecer o dom da vida. Por quê? Porque se vocês não tivessem um pai e uma mãe, vocês não estavam aqui nessa live, apertando no coraçãozinho, compartilhando com as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, escrevendo aqui nos comentários. Então, isso só é possível porque a gente teve um homem e uma mulher bem imperfeitos, bem comuns e bem humanos. Eu não posso olhar para esse homem, essa mulher e desdenhar, porque eu desdenho a minha vida. Porque, querendo ou não, metade de mim é essa mulher e metade de mim é esse homem. Por pior do que tenha acontecido nessa relação. Então, quando eu não honro os meus pais, eu não honro a mim mesma. Então, essa é a primeira lei que é violada, é a primeira lei que é oculta e a gente não entende. Eu, uma pessoa, digamos, normal, privilegiada, né? Porque eu tive pais imperfeitos, pais comuns e pais bem humanos. Mas eu não fui uma criança que tive traumas, então eu me sinto uma privilegiada. Agora, eu achava que eu amava meus pais. E amava de fato. Mas eu nunca os honrei de verdade.
E quando eu falo em honrar, é olhar para isso aqui e eu não ter nenhum julgamento sobre essa mulher e sobre esse homem. Nenhum ataque, nenhuma fúria a respeito desse homem e dessa mulher. Porque eles me deram a coisa maior que é a vida. E ninguém pode me dar isso, a não ser eles dois. Então, eu preciso honrar esses pais. Eu preciso ser grata para minha vida andar. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? Então, aqui eu não estou defendendo os pais agressores, pais tóxicos, pais narcisistas, não estou desdenhando da dor desses filhos. Mas eu estou dizendo assim para vocês, filhos, que se sentem tão melindrados quando eu falo de honrar os pais, que vocês se sentem atacados. Esse é o indício de quem não honra pai e mãe. Eu preciso atacar quem não concorda com as minhas ideias. Esse é um dos indícios. Então, você não pode achar que essa monstra da minha mãe tem que ser perdoada, tem que ser amada, que eu tenho que sofrer esses maus tratos. Não, eu não acho nada disso. Eu acho que só que eles te deram a vida, ok, eu me afasto e agora eu vou para minha vida, agradecendo por esse pulmão que entra ar, por esse coração que bate, porque a minha vida foi preservada, apesar de tudo isso. Só que eu não agradeço a vida. Eu olho para a desgraça e isso acaba me definindo. Entendem, gente? Que mais? Aí eu vou falar para vocês como que aconteceu na minha vida, como que as coisas foram acontecendo e eu falava assim, mas isso é muito estranho, porque pensa, eu uma psicóloga, né? Começar a olhar esse mundo assim muito mais subjetivo do que a psicologia, porque a psicologia, apesar de ser uma ciência, ela é uma ciência subjetiva. E eu falava assim, mas meu Deus, isso é tudo muito louco. E aí, o que que eu fiz? Eu pegava e começava. Eu vou observar se isso acontece. Eu vou fazer isso então e vou ver o que, que vai acontecer. E aí, gente, a minha vida foi destravando. Aqui, ali, amor, dinheiro, profissão. Não, eu não falo milagrosamente porque foi um processo, né? Mas assim, a gente vê os efeitos de quando a gente para de violar essas leis invisíveis. E é o que eu digo. Vocês não precisam concordar comigo, vocês não precisam acreditar no que eu digo, porque eu estou aqui para quem quer ouvir mudar a vida. Não estou preocupada com quem está saindo ou com quem está me criticando. Eu falo, façam, apenas façam, que vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Certo? Uma lei que é violada, mais uma lei invisível que é violada. Os filhos apegados aos pais. O que que acontece aqui? Os filhos, eles precisam dos pais, obviamente, quando eu sou criança, né? Quando eu necessito de cuidados, de proteção, de educação, de afeto. E os pais nos dão amorosamente tudo o que a gente precisa, né? E aí, a gente vai crescendo. Os pais vão nos dando os recursos, os estudos, os meios para a gente começar a crescer. E esse crescer dos filhos, gente, exige um movimento. Que movimento? Esse movimento que meus pais continuam sendo meus pais, mas eu preciso ir para a vida. Eu preciso ter este afastamento para eu poder crescer. Aqui eu vou realizar, porque aqui meus pais já me deram.
o suficiente. Ah, não foi o que eu gostaria. Não, foi o que eles podiam. Então, tu pega toda essa tua mochila da vida e vai para a vida. Com tudo que tu ganhou. O ônus e o bônus. E aqui, quando eu chego aqui, eu realizo as coisas que eu gostaria. Eu tenho força para ganhar dinheiro, para escolher uma profissão, para entrar num relacionamento, porque eu estou no modo adulto de operar. E isso é um movimento funcional. Agora, aqueles filhos que ficam apegados aos pais, eles permanecem pequenos, infantis, crianças. E quando eu estou aqui nesse modo de operar, criança ganha dinheiro? Não, não ganha dinheiro. A não ser artista, né, gente? Criança tem trabalho? Não. Criança pode ter um relacionamento? Não. Então, aqui, nessa esfera, depois de adulto, a minha vida trava. Ai, mas eu não consigo deixar meus pais tadinhos. A minha vida trava. Isso é uma lei da vida que é violada. E que muitos filhos fazem isso por amor aos pais, e muitos pais fazem isso por amor aos filhos, porque acham que esse é o certo. E isso prejudica a vida deles. Então, os filhos precisam entender que eles precisam desse afastamento, eles precisam ir para a vida. Entendem, gente, isso? É assim que acontece. A outra lei que é violada, a mesma coisa, só que agora os pais são apegados ao filho. Eles fazem um filho para quê? Para preencher esse vazio. Para preencher algo aqui nessa relação que precisa ter um motivo. E aí os pais não deixam esse filho para a vida porque o filho fica no meio desse relacionamento, resolvendo as pendências deles, né? Cuidando dessa relação. As filhas, por exemplo, muitas tomam o lado ou da mãe ou do pai. Ah, minha mãe é uma bruxa, meu pai é um santo. Ou meu pai maltrata minha mãe, eu tenho que ficar cuidando dela. Então, isso trava a vida dos filhos. Então, tanto os pais que não deixam os filhos irem, quanto os filhos que não querem soltar a barra da saia dos pais, também é o mesmo movimento. Fracasso. Fracasso. E quando eu falo fracasso, gente, não falo só de dinheiro, porque tem muitos filhos que estão aqui com os pais e ganham dinheiro, que, aliás, é o mínimo que eles podem fazer, né? É o mínimo. Eu falo fracasso porque áreas aqui da vida não andam. A gente tem sucesso quando o nosso afetivo está equilibrado, o nosso emocional está equilibrado, o nosso financeiro, a nossa saúde, aí a gente tem sucesso. Então, eu posso ganhar dinheiro, mas eu posso ser um fracassado. Eu posso ser um infeliz. Entendem? Uma pergunta ótima aqui. Como trabalhar a ida dos filhos? Fazer eles quererem ir, dificultando a vida deles dentro de casa. Dificultando. Dificultando mesmo. É saber que aquele ar-condicionado do quarto custa tanto por mês. Uma compra de supermercado custa tanto por mês. Esses canais todos na TV que você faz uso custa tanto por mês. O condomínio onde a gente mora custa tanto por mês. E aí? Com o que você vai contribuir? É fazer os filhos contribuírem financeiramente.
Então, enquanto os pais continuarem bancando isso, eles estão impedindo o crescimento dos filhos e a saída deles para a vida. Não é nem para dentro de casa, nem para fora de casa, é para a vida. Então, assim, ok, tu está trabalhando, então tu vai ajudar a pagar as despesas da casa. Porque daí eles vão fazer as contas. Não, se eu gasto tanto na casa dos meus pais, eu posso gastar tanto pagando o aluguel e morando sozinho. Essa é a conta que eles têm que fazer. Eu preciso ter televisão a cabo com não sei quantos canais? Manda cortar. Eu preciso ter uma internet com não sei quantos mega, não sei o quê? Não preciso. Manda diminuir. Ah, eu quero usar teu carro. Ok. Enche o tanque. Ajuda a pagar o seguro. Então, é assim que a gente faz eles irem. Se tu não tem a coragem de dizer, ó, meu filho, te coça, arruma uma casa para te morar, vai alugar um apartamento, vai ir para tua vida, tu tem que ter o teu espaço. Se vocês não conseguirem ser diretos, porque o negócio é ser direto mesmo. Então, vocês têm que dificultar a vida deles. Entendem? Outra pergunta ótima, mas quando os filhos contribuem financeiramente, mas estão muito ligados afetivamente? É a mesma coisa. Eu ganho dinheiro, mas eu estou no modo infantil de operar. Eu estou dependente. Eu não sei ir para a vida sozinha. Entendem? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. A dependência emocional é tão nociva quanto a dependência financeira. As coisas não se diferem aqui. Tem filho que tem que ligar todo dia para a mãe. Então, é preciso fazer esse corte. É preciso fazer esse corte. Também tem aqui, ó. Há os casos em que os pais e filhos querem ficar juntos. Claro. O que acontece? Mamãe e papai, eu tapo o buraco de vocês e vocês tapam o meu. E aqui a gente fica nessa simbiose aqui, nessa disfunção, porque a gente quer ficar junto. É assim que funciona. Os filhos não são nossos. Os filhos estão a serviço da vida. A gente vai continuar abençoando, vai continuar amando, vai continuar dando colo, vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe, mas eles precisam ir para a vida. Precisam crescer. A não ser que tu quer filho de 30, 40 anos morando dentro de casa contigo. Entendem? Que mais? Ótima pergunta aqui. E quando repentinamente morre o pai e o filho mais velho assume temporariamente a estrutura da casa e do dinheiro? Gente, outra lei que é violada. Ninguém ocupa o lugar de ninguém nesse sistema familiar. Prestem atenção nisso que eu vou falar, porque é muito importante. O pai morreu. Tá aqui o pai, tá? O pai tá morto. O filho tá aqui. O pai morre e temporariamente esse filho assume o lugar do pai na estrutura da casa e no dinheiro. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Os mortos, eles só são invisíveis, mas eles não perdem esse lugar aqui. Então, esse lugar aqui do pai, esse lugar aqui do pai falecido, ninguém ocupa, nem o filho mais velho. Porque o que tentar ocupar esse lugar aqui vai sofrer interferência na própria vida.
o sistema vai entrar em colapso, vai ter disfunção. Entende? Temporariamente, preciso resolver as coisas, as despesas, inventário, essas coisas normais e naturais que acontecem. Tá tudo certo. Mas isso tem que ser temporário. Isso precisa ser temporário. Porque do contrário se torna uma disfunção. Então é isso. As mães estão falando: como que eu faço se eu sou dependente da minha filha? Começa a cuidar da tua vida. Pensar que tu já criou teus filhos, tu já deu para eles, tu já entregou para eles. Agora eles têm que fazer algo da vida deles para eles entregarem para os filhos deles, para os netos dele, porque isso aqui vai continuar crescendo. Entendem, gente? É assim. É difícil, esse processo é difícil. É muito difícil. Mas o que eu digo, tem resultados fantásticos. Fantásticos. Tem muita pergunta aqui. E quando os filhos são mais velhos sem nenhuma estrutura? Ué, eles têm que correr atrás da estrutura deles. Porque, gente, por que que eu vou arrumar minha cama se tem alguém que faz por mim? É isso que vocês têm que pensar. Então, vocês têm que parar de dar estrutura para eles poderem ter recursos, mobilizar recursos para eles terem estrutura. É isso que precisa acontecer. Então, todos os filhos têm que sair de casa, é óbvio. Os filhos têm que ir para a vida, os filhos têm que se realizar, os filhos precisam crescer, né? É assim que acontece. É, gente, chocante, né? Ó, aqui no YouTube estão falando assim, né? Tá muito difícil de deixar de ajudar minha filha com dinheiro, ela não dá conta da vida dela. Eu preciso mudar e não consigo. Então, é isso, gente. A gente vê que precisa mudar, que a gente tem que fazer diferente, porque nós estamos contribuindo para o fracasso dos nossos filhos, fazendo por eles, arrumando a cama deles. Entende? É assim. É assim que acontece. Remédio amargo é o que mais cura, né, Grace? É verdade. E é isso, gente. Outra disfunção que acontece, que é uma lei invisível e que age na nossa vida. Os filhos que querem mandar nos pais. Os filhos que querem mandar nos pais. Mas o que que isso tem de mal, né? Qual que é o problema? Gente, uma das leis sistêmicas, né, é a ordem do amor, que é a hierarquia, tá? É assim, os filhos são pequenos diante dos pais. Embora são adultos, os filhos são pequenos. Então, sobre essa esfera aqui, eu não me intrometo. A vida é deles, a vida da minha mãe, a vida do meu pai. É assim que acontece. Agora, se eu começo aqui, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo, eu saio do meu lugar. E lembra que eu falei que quando alguém quer tirar alguém do seu lugar, o sistema entra em disfunção? É isso que acontece. É isso que acontece. Aí vão me perguntar, tá, mas que disfunção que acontece? Vários. Cada sistema vai ter o seu nó, o seu emaranhado.
Uns vão se endividar, outros não vão conseguir se relacionar, outros adquirem uma doença, outros não prosperam. Então, cada um vai estourar de um jeito, gente. Olha isso aqui, ótimo que falaram aqui. Conheço pessoas que não saíram da casa dos pais e hoje em dia culpam eles por não terem saído para viver a vida e o sucesso. É isso que acontece. E é isso que esses pais merecem ouvir com todo respeito. Porque é isso que vocês estão criando. Aqueles pais que querem ficar com os filhos aqui. É isso que acontece mesmo. Se prepara. E quando o filho está prestes a ser preso por pensão alimentícia, a mãe paga ou deixa ir preso? E aí, gente? O que vocês fariam? Hum? Esse pai tem que assumir a responsabilidade, né? Aí vai do que cada mãe quer ensinar para esse filho. Ó, já estão falando, a responsabilidade é dele. Então, gente, é isso, são várias coisas que acontecem. E não está nem aí por ser preso. Eu deixaria ir preso mesmo. Deixaria ir preso, já que ele não está nem aí mesmo, né? Deixa ainda passar vergonha. É. Olha só, estão falando aqui, eu preciso mudar, mas eu não consigo. Ai, meu Deus, gente, é difícil, tá? É difícil, mas é possível. Então falaram aqui, a teoria é muito fácil, para ela é fácil falar aquele blá 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 dos mimizentos. Não, a teoria também não é fácil. Porque a gente lendo a teoria vê assim, nossa, como é difícil mesmo fazer isso. É simples, mas não é fácil. Entendem? Só que a gente tem que se propor a fazer a mudança. Sim, eu sou mãe. Eu sou mãe, o meu filho mora na casa dele. Então, eu não estou falando aqui ao Léo. Entendem, gente? Meu filho vai fazer 28 anos a semana que vem, inclusive. Então, gente, é possível mudar? Sim. É possível mudar. Só que a gente tem que fazer esse movimento. A gente tem que começar a colocar aos poucos isso. Primeiro, a gente começa a colocar essa informação. Deixa a informação chegar, entende? Deixa essa informação se acomodar na alma de vocês. Entendem, gente? É isso que precisa, assim que começa a mudança. Então, eu não concordo, mas deixa isso entrar. Deixa isso reverberar. E aí, quando vê, vocês estão fazendo, vocês estão entendendo e vocês estão vendo que isso deu resultado. E não é que é verdade? Porque eu, gente, a pessoa que está aqui falando para vocês, a pessoa que está aqui falando com vocês, eu amava meus pais, mas não honrava meus pais. Eu criticava, eu julgava, eu falava, não vou ser assim, não vou ser assado. Ah, eu não vou fazer essas escolhas assim, não vou fazer as escolhas assadas. Muitas coisas eu repeti deles. A minha vida, como que era? A minha vida financeira era um caos, afetiva era um caos. O dinheiro entrava, eu não sentia, eu gastava. Eu tinha um vazio dentro de mim. E aí eu comecei. Olha, vou começar a fazer isso só para ver o que acontece. Aí a minha vida amorosa foi se restabelecer, a minha vida financeira, profissional, a minha vida financeira, a minha saúde, gente. Então façam.
Façam, comecem. O que eu fiz? Eu comecei aqui, ó, pelo básico, honrar os meus pais. Começa aqui. E não é fácil isso, porque a gente está sempre julgando os nossos pais. Entendem? Aqui que eu comecei a entender que realmente eu preciso mudar aqui. Eu preciso dar um lugar para aqueles que passaram pela minha vida. Quem? Os meus ex-parceiros. Porque eu me achava a melhor mulher do mundo. Eles que foram todos uns filhos da puta. Eu não me apropriava da minha falta, também como parceira e como mulher. O quanto eu também fui tóxica com eles. Então, eu terminava, mas eu me sentia assim. Perdi meu tempo, né? Olha o que ele fez, olha o que não me reconhece, olha. E aí eu comecei também a olhar para esses ex-parceiros e dizer: ok, tá tudo certo. Você fez parte da minha vida. Você tem um lugar aqui no meu coração e você abriu portas para o que entrou. Através de vocês, de todos vocês, suas almas cebosas. Hoje eu estou aqui com essa pessoa. Vocês me prepararam para isso. É esse reconhecimento, é essa honra que também os parceiros precisam ter. Entende? É isso. Como aqui a Regina está falando, eu digo sim para tudo como foi, para seguir adiante levando somente o que é meu. E aí a gente vai cada vez se apropriando da nossa responsabilidade sobre as coisas. Porque a gente sempre joga, a gente sempre se acha, né? Como estão falando aí, o alecrim dourado. E a gente não é, gente. Nós somos imperfeitos. Nós temos a nossa sombra que a gente precisa a todo momento olhar para ela e vamos fazer algo com isso? Vamos trabalhar isso? Porque senão a gente não muda. A gente vai estar sempre naquele falso patamar de superioridade, mas no fundo se achando uma bosta. Então, sim, a gente precisa dar um lugar para esses parceiros, para essas parceiras que passaram. Entendem, gente? E dar um lugar no sistema, que é outra lei, é entender que todos no nosso sistema familiar têm um lugar. Todos. Até aqueles que eu não gosto. Até aquelas pessoas que eu não conheci. Entendem? Então, a gente precisa saber que todos têm um lugar nesse sistema. Quando eu tento excluir alguém, a minha vida entra em disfunção. Qual disfunção? Várias. Ó, meu filho entrou aqui. Várias disfunções. Como eu disse, alguns nas finanças, outros nos relacionamentos, outros na saúde, outros em tudo. Entendem? É assim que começa. Então, nós precisamos aprender a respeitar os nossos filhos, as escolhas deles, enquanto adultos também. Mas os pais, os filhos precisam respeitar a escolha dos pais. Entendem, gente? Porque isso a gente viola leis, a gente prejudica. Os filhos violam a lei quando querem mandar e definir a vida dos pais. E os pais violam a lei quando eles querem que os filhos fiquem debaixo da saia deles. É assim que funciona. Tem muita pergunta aqui.
Cada um, gente, olha o que quer, cada um com as suas batalhas, entendem? É isso que acontece. Tem gente que vai acreditar e concordar, e tem gente que não, e tá tudo bem. E tá tudo bem, entende? Nós temos o poder da decisão. Tem emaranhados na nossa família que a gente acha que tem livre-arbítrio. Não, a gente está repetindo padrões, a gente não tem livre-arbítrio coisa nenhuma, né? Então, aquelas pessoas que não entram em relacionamentos saudáveis estão repetindo muitas vezes, estão em lealdade aqui. Então, não tenho livre-arbítrio. Até que eu pare e olhe para isso e veja: opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Então, a gente precisa. E muitos filhos, é interessante porque agora cada vídeo que eu posto dá uma turbulência, assim, é como voo em turbulência, né? O primeiro foi das mães tóxicas, que eu falei que a gente tem que honrar essas mães, não que elas não existem, não que a dor não existe, entendem? Que a gente tem que honrar, ponto. Não tem que amar, não tem que conviver, não tem que ligar no aniversário, nada disso. E aí ontem eu postei, hoje eu nem lembro mais, porque não sou eu que posto, eu falei, respondi uma caixinha de uma mãe que resolveu casar com 78 anos. E os filhos estão. Gente, por que, que os filhos acham? E hoje eu falei ainda com meu filho, se ele estiver aqui, ele vai dizer que é verdade. Eu falando sobre essa resposta, e aí eu falei assim: olha, se eu ficar viúva, tu não vai me encher o saco se eu quiser casar de novo. Porque eu decido sobre a minha vida. Tu não vai achar que é porque eu tô sem marido que eu perdi a noção de decidir. Entendem, gente? Então, assim, os filhos se preocupam, ok, natural, mas assim, os pais ainda escolhem. Os pais podem casar. Eu não preciso concordar, eu não preciso do aval dos meus filhos para fazer alguma coisa. Entendem, gente? Ai, mas é horrível isso? É horrível. Se eu olhar nos olhos o julgamento, ai, é horrível. Mas se eu olhar nos olhos dentro das leis invisíveis, né, da visão sistêmica, eu estou violando a ordem. Porque eu estou dizendo para minha mãe que ela não pode. É assim que acontece. Eu não posso dizer para os meus pais o que eles têm que fazer. E até, gente, os pais que são interditados. E isso eu falo para os meus clientes, que eles têm que se ver ainda pequenos diante dos pais interditados. Porque a doença, a debilidade aqui, física ou mental, não diminui o tamanho dos pais. Eles continuam grandes. Então, eu preciso respeitar isso aqui. Mesmo quando esses pais são interditados. Certo? Então, gente, nossa, eu escrevi tanta coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Então a gente tem que tirar esse julgamento. E por que que a constelação mudou a minha vida? Né? Eu falo, a constelação mudou a minha vida. As leis sistêmicas mudaram a minha vida. Por quê? Porque eu estava ali patinando na vida. Patinando em relacionamentos, patinando na vida financeira, patinando. E aí, o que, que acontece? O que, que a constelação fez na minha vida? A constelação diz assim: ó, minha filha, vamos fazer de conta que aqui está o campo. Isso aqui está acontecendo porque tu viola isso, porque isso aqui tu fez também, tu viola isso, porque tu está em lealdade com esse aqui, porque esse aqui não teve um lugar. E aí, meu Deus, que coisa louca isso. Eu pensei, essa mulher tá maluca. Essa mulher só pode estar doida, mas ok, vou fazer o que ela falou. E aí tu começa a sentir a coisa fluir, a coisa acontecer. E aí eu falei, meu Deus,
já falei aqui para vocês, eu tinha um problema no cóccix que eu não conseguia estar aqui sentada. Eu não conseguia ficar sentada o dia inteiro atendendo como eu fiquei hoje, como eu estou ficando. Eu só podia ficar em pé. Porque eu estava indo para minha terceira cirurgia. E foi por causa desse processo que eu não fui para a terceira cirurgia, que eu não tomo mais morfina, que eu sento o dia inteiro, que eu não tenho mais dor. E por quê? E por quê? Só que eu prefiro me apegar nessas crenças de que a minha vida é uma merda porque meus pais não me deram o que eu precisava. A minha vida é travada assim porque a minha mãe foi tóxica. Porque se eu parar de usar essa justificativa, quem que eu vou culpar? Eu vou ter que me responsabilizar. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, a constelação mostra isso. Tá aqui, ó, o problema. Isso acontece por isso. Que nem uma moça que eu fiz uma constelação que ela perdoou o marido 7 vezes da traição. E ela falou que ia perdoar de novo. Eu falei, tu vai constelar aqui, ele vai já ter te traído 13, 14, 15, ele vai continuar te traindo. Porque ela não faz, ela não ajusta o emaranhado, ela não quer se comprometer a fazer o que precisa. Então a constelação mostra. Algumas coisas a constelação já desata o nó, já resolve, mas outras tu tem que adotar posturas. Tu tem que mudar as situações. Tu tem que querer saber o que é que tu tem que ajustar. Mas as pessoas preferem viver a cegueira. Eu prefiro não saber, eu prefiro não ver e continuar culpando a mãe, culpando o pai, culpando o ex, culpando aquele desgraçado, porque é muito mais fácil. Claro, a gente já está acostumado com a dor, então é mais fácil mesmo. É bem mais fácil. Entendem, gente? Então, o que está oculto, a constelação mostra. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fiz 3 constelações até hoje, 4. 3. E a minha vida é outra. Completamente outra. Completamente outra. Eu melhorei como mãe, eu melhorei como filha, eu melhorei como irmã, como pessoa, como tudo, gente. Porque eu assumi as rédeas da minha vida. E é assim que acontece. Então, assim, se vocês acham que eu me zango com as pessoas que vêm me atacar aqui, escrever coisas nos meus posts, eu não me zango. Eu lamento. Eu lamento porque perde um tempo precioso. Primeiro, para testar, né, o que eu estou falando, para dizer assim, eu vou lá falar para aquela louca que a merda que ela falou não funciona, né? Podia estar tentando para ver se dá resultado. Ou podiam estar fazendo algo de bom para outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas em vez de atacar. Então eu não me zango, porque eu não estou aqui por essas pessoas. Eu estou aqui por vocês, que estão aqui tentando absorver algo novo para tentar aplicar na própria vida. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou preocupada com quem me ataca, não estou preocupada com quem deixa de me seguir, eu estou preocupada com quem fica e com quem quer mudar. E esse é meu compromisso. É com vocês que estão aqui. Entendem, gente? Então, para quem quer fazer a constelação que está perguntando, é só chamar no direct, tá? Que a gente vai responder todo mundo. Então, é assim que acontece. E sobre a jornada que perguntaram, a jornada está à venda. É só chegar na bio ali e clicar. E já começa a assistir a aula hoje, ó. Estão perguntando de novo. A jornada da metamorfose está aberta, tá? O que é a jornada? Gente, a jornada eu falo que é um manual de vida, porque ali eu ensino como aplicar essas leis, o que são, o que viola, o que não viola, como que eu me relaciono com a mãe, com o pai, com a sogra, com o papagaio, com
o ex com o enteado. É assim que funciona. É assim que é o curso. Entende? É isso. É aulas online e o encontro mensal, que vai até outubro. Meu povo, é isso que eu queria falar para vocês. Então, essas leis que eu falei são as leis mais que a gente viola e que mais trazem disfunções. Obviamente que tem mais, mas eu digo assim, é como a gente está na autoescola, na parte teórica, aprendendo. Entendem? E aí a gente vai absorvendo a matéria. E aí a gente vai começar a fazer as provas, a fazer os testes na vida, certo? É assim que acontece. É assim que é o processo. A gente tem que fazer parte desse processo, se comprometer. Meu povo, era isso. Gratidão, minhas alunas maravilhosas estão esperando a aula do dia 25. Eu que agradeço. Gratidão eu, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Vai ficar gravada essa live. Assistam de novo, compartilhem com as pessoas, né? E assim, ó, não existe um manual. Existe um manual que eu dou uma direção nesse curso, né? Mas assim, caminho fácil, atalhos, isso é para quem não quer se comprometer no processo. Atalhos foi o que a gente fez até hoje e não deu certo. A gente tem processos, processos, processos. E aí, resultados, resultados e resultados. É assim que acontece. Certo? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até terça que vem na nossa aula. Não se preocupem que eu vou abrir caixinha, vou estar respondendo. Vou parar para estar respondendo a caixinha de vocês. Que Deus abençoe a todos nós, né? E que a gente possa ser sempre luz na vida das pessoas, né? E se a gente não puder ser amor, que a gente se retire de qualquer situação, de qualquer lugar. Beijo, meu povo, fiquem com Deus e boa noite.